Olá, Supermentes! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo estou trazendo para vocês uma palestra que fizemos com a equipe criativa da agência DBPV aqui de Cascavel no começo de outubro de 2020. Falando nisso, grande abraço Bruno e Edmar, parceirões da Rockpixel. Nessa palestra falamos sobre a parte de desenvolvimento de melhores sites. E começamos do início, desde o conceito de criação dessas páginas, passando por UI e UX, até a parte de finalização e entrega. Então, se você está começando nessa área de desenvolvimento de sites, já deixa o seu like nesse vídeo, curte o nosso canal, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te trazer muito aprendizado. Nesse primeiro vídeo vamos falar sobre a parte de layout. Vamos ver como o layout deve ser estruturado, como lidar com aquelas milhões de layers e também entender como trabalhar com as famosas grids. Vem comigo que esse conteúdo tá demais. Bom, vamos lá. Primeiramente, bom dia pessoal. Bom dia. Meu nome é Fabrício, para quem não me conhece. Sou o diretor da Rockpixel Digital, então a gente desenvolve toda essa parte de marketing digital, a parte de construção de sites também, para que a gente possa dar vida aí a essas criações que vocês estão fazendo. Então toda a parte de desenvolvimento que vocês fazem aí, site, cliente, landing page, né? É a gente que está trazendo isso daí para a vida, para os clientes, tá? Então qual o motivo hoje da gente estar aqui? A gente otimizar esse processo de criação de sites, tá? Não só de sites, mas também de landing page, para vocês entenderem um pouquinho como é que é a parte de processo dentro de uma empresa de desenvolvimento, tá? Porque isso aí vai facilitar vocês lá na parte de concepção já. Então, quando você já sabe que isso aqui vai dar um problema lá na frente, você evita toda a parte de retrabalho, você tem um conhecimento maior também, para que isso daí possa auxiliar a você entregar um produto melhor para o cliente. Tá? Então, quais os objetivos que a gente tem hoje aqui? A gente vai trabalhar da parte de estruturação de layout. Então, lá no começo, como é que a gente vai montar o esqueleto para que esse site possa ser construído? Como trabalhar com a parte de fontes. Então, se você utilizar 5, 6, 10 fontes no site, ele vai ficar bem. A parte de imagens, que é uma parte bastante problemática para quem é desenvolvedor. Tá? Então, tem lá imagens que vêm com um zilhão de pixels e isso às vezes não é necessário para a parte da internet. Então, a gente vai ver por que disso hoje. O que é um site responsivo? Então, por que trabalhar, pensar nessa parte da responsividade, né? Você trabalhar com dispositivos móveis, trabalhar com desktop, trabalhar com grandes formatos. A parte de experiência do usuário, então isso daí é uma parte bastante importante no desenvolvimento, porque não é só você fazer um site bonitinho, ele tem que ser usável, ele tem que ser bom, tem que ser fluido, a pessoa não pode ir lá e ficar procurando os botões, né? Então você precisa também pensar nessa parte de como o usuário vai interagir com a interface. O layout versus a versão final, então sempre tem alguns probleminhas ali que o criativo acabou desenvolvendo, mas que na versão final acabou não entrando. E isso daí a gente vai ver por que acontece. Tá? E vou bater um pouquinho também na parte de SEO do Google. Então, como é que a gente pode melhorar a parte de produção de conteúdo dentro do site, que tipo de material que a gente pode colocar para que o Google tenha uma melhor leitura desse site. Tá? Primeiro de tudo, estruturação de layout, como evitar o retrabalho com os arquivos enviados. Então, a parte de página, o que a gente já tem uma experiência de mais de 10 anos já de desenvolvimento, né? Então, eu trabalhei dentro da agência, com a minha empresa já são 6 anos, então já é um trechinho aí, eu já vi um monte de coisa acontecendo. Então, assim, o que acontece bastante com as agências? Elas enviam um arquivo PSD com uma porrada de layer lá dentro, isso daí acaba confundindo um pouco essa parte de desenvolvimento. Porque a maioria das vezes você está ali na correria, o cliente pediu uma alteração e você acaba nem nomeando o layer, então fica um pouquinho complicado você entender toda aquela organização que o criativo estava tendo. Né? Você está seguindo ali um fluxo de trabalho e acaba que essa quantidade de layers ali dentro, ela acaba atrapalhando lá na parte da produção final. Você tem que ter calma, paciência para pegar cada elemento e colocar isso daí adequado dentro do layout. Né? Então algum layer acaba vazando de uma página para outra, e o arquivo acaba ficando um pouco complexo de se entender. Tá? Então, qual que é a primeira sugestão? Você trabalhar uma página para cada arquivo. Então, a página inicial ela vai ter só elementos da página inicial. Uma página de contato vai ter só elementos de página de contato. Tá? Então, e assim por diante. E aí você consegue centralizar cada elemento em sua página, não vai ter problema de corte. Eu vou até mostrar um exemplo aqui depois de um caso que aconteceu também. Tá?
separando cada assunto, né? Então você não vai misturar elementos num formulário de contato com elementos numa página institucional. Então isso daí a gente consegue também já ter uma organização ali dentro. Você consegue uma melhor organização dos elementos das páginas, porque você vai começar a trabalhar com links, tá aqui embaixo. Então elementos que se repetem, cabeçalho, rodapé, um formulário, uma sidebar. Então isso daí você vai começar a trabalhar um arquivo separado. Você vai repetir ele dentro de cada página dessa. Então acrescenta mais um item no menu, você vai alterar um arquivo. Você não precisa alterar todo o teu conjunto de arquivos, né? Então você começa a trabalhar com links, arquivinhos separados, e aí você consegue unificar tudo isso daí, tá? Você evita perdas por arquivos danificados, né? Então, quantas vezes já teve aí, você está salvando tudo dentro do arquivo só, aí caiu a luz, o arquivo danificou, aí você perdeu todo o seu trabalho. Então, com isso também auxilia nessa parte. Se você perdeu um arquivo ou não fez backup de tudo, você consegue também recuperar o montante do trabalho, tá? Facilidade de localização de cada assunto. Então você não precisa ficar rodando um monte de layers para alterar um formulário de contato. Você quer colocar mais um e-mail, mais um campo lá no formulário de contato, você vai ter que pegar e avançar toda aquela parte de layers ou um monte de artboard para que você possa descobrir do que o cliente estava falando naquela alteração. Então você consegue organizar um pouco melhor essa estrutura também, tá? Separação dos elementos que eu comentei, então cabeçalho, rodapé, sidebar, e você vai utilizar isso daí como um link. Então você consegue ter alterações muito mais rápidas e eficientes. Então esse aqui foi um caso que aconteceu, tá? Esse aqui é um exemplo fictício só, mas é de um resultado que a gente teve. Então, por exemplo, o cliente fez lá a página institucional, estava beleza, né? Cabeçalho, conteúdo, rodapé, tudo ótimo. E aí eu fui abrir a página inicial. A página inicial é assim. Cabeçalho, já vi que faltou o rodapé, falei, ué, o que aconteceu? Teve um problema aqui. Só que ele estava naquele esquema de todas as páginas dentro do mesmo arquivo. Então tinha um zilhão de layers ali dentro. E eu fui ver o que aconteceu. Ele fez o crop da página no fim da página institucional. E ele ficou todo esse conteúdo aqui sem ter visto. Ele chegou na versão final, o cliente falou assim, mas está faltando conteúdo. Vamos ver esse conteúdo. O que aconteceu? Você mandou? Você teve uma alteração? Você mandou o arquivo errado? E aconteceu que era só o crop. Então ele cropou a página, no fim da página institucional, e acabou escondendo todo o restante do conteúdo. Então teve mais um tempo aí de desenvolvimento, mais um retrabalho, e o cliente acabou atrasando a entrega. Tá? Então esse é um dos motivos que a gente trabalha com arquivo separado para que isso não ocorra. E claro, a organização de layers, né? Então, quando você pega o arquivo que o criativo está ali na correria, fica lá sem título mesmo e o negócio vai para frente, acaba virando uma bagunça, né? Então aqui, por exemplo, quando eu começo a fazer uma criação de um layout de site, a primeira coisa que eu já começo é pelo cabeçalho. Então eu defino o espaço que ele vai tomar dentro da página, já faço as versões dele para responsivo, para mobile, para tablet, né? Como é que ele vai funcionar, se ele vai respeitar a grid, se ele vai ser tela inteira. Então isso daí eu já faço todo o desenvolvimento com base nisso. E aí eu já sei o tanto de tela que eu vou ter depois para trabalhar. Esse arquivo eu já deixo lá uma pastinha de links. Ele já fica separado. Aí o cliente chega depois, eu quero acrescentar mais uma rede social lá em cima, que eu acabei de criar. Se não altera esse arquivo, ele replica para todo mundo, né? Então é bem simples de trabalhar, fica bem prático. E você fica com um arquivo só, né? Se tiver 20 páginas, você vai ter que abrir cada arquivo e ir alterando. Então aqui você só distribui. Então, você vê que as outras páginas, o mesmo elemento se repete, né? Então a gente acaba só trabalhando um arquivo que ele linka para esses aí. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então ali um exemplo de outros elementos que você pode trabalhar também, né? Cabeçalho, rodapé, sidebar, um formulário e por aí vai. Então elementos que se repetem, você deixa tudo centralizado em arquivos separados. Tá? Agora vamos falar das grids. Então, famosa grid. Essa é famosa. Então, assim, por que a gente trabalha no desenvolvimento de um sistema, na parte de programação, com as grids? Porque é um elemento que ele já está pré-pronto, ele já vem pré-formatações ali que auxiliam nessa parte de desenvolvimento. Eu não preciso construir todo esse layout para que a gente já possa começar o trabalho. Tá? Então, aqui
Para que servem as grids? Ela facilita bastante essa alocação dos elementos, porque ela é visual. Você coloca as réguas ali, você sabe a quantidade de colunas que você consegue utilizar. Elas podem ser variáveis ali, você pode trabalhar ela com toda a tela, ou você pode trabalhar ela com a grid normal. Eu já vou mostrar como é que funciona. Então, a grande facilidade das grids é o seguinte: o olho humano ele percebe essa parte de proporção e dos elementos de uma forma muito visual. Então você trabalha isso, associa essas informações com mais facilidade quando você está usando essas grids. Então você sabe que se uma imagem vai ocupar 4 colunas, você sabe que você vai ter 6 restantes ali para você trabalhar um conteúdo de texto, né? Você coloca um background, você trabalha essa parte, mas você consegue ver isso de forma muito visual, tá? Então, os benefícios da grid para o designer é uma rapidez, que você adiciona, altera e consegue mover elementos de uma forma organizada, né? Você não vai ficar fugindo disso daí. Os padrões de espaçamento e alinhamento, ele já tem isso pré-pronto, então você consegue também deixar um espaço ali entre os elementos, que ele já é pré-formatado. Então você já vê isso daí de diversos estudos, de diversos usos, onde você consegue já ter isso daí, já vem pré-testado para você. Você mantém uma linguagem visual em toda a página, mantém uma consistência de trabalho, né? Então o designer aquele dia não veio, né, por algum motivo, então você consegue dar uma sequência para outra pessoa. Então ele vai conseguir entender o que você estava pensando naquele momento, né? Você especifica um padrão para as páginas, organização e espaçamento, facilita a interpretação, ganho de tempo na criação, porque você já tem uma estrutura pré-pronta, não precisa ficar pensando muito nisso. E já tem uma previsão também de diferentes tamanhos de tela. Por quê? Essas grids elas são chamadas de frameworks. Então são alguns frameworks de desenvolvimento que já vem uma estrutura pré-pronta para que você possa trabalhar. Tá? Então isso daí ele vai ser padrão para todo desenvolvedor que for trabalhar. Então, você consegue também distribuir isso fora da agência. Tá? Então aqui é um exemplo de como funciona a grid do Bootstrap. Tá? Então na parte de desenvolvimento, isso aqui inteiro é um container que ele vai armazenar essas colunas. E aqui dentro de cada container a gente sempre faz as linhas, que é a row. Então, cada linha que for desenvolvida no layout, ele é uma row. E aí sim, dentro de cada linha a gente vai adicionando as colunas. Tá? Daqui para frente eu vou mostrar um exemplo bem prático de como utilizar isso. Então, no padrão do Bootstrap, que hoje é o mais utilizado, então a largura máxima dele é 1140 pixels. Por quê? Isso daí já é previsto para diversos tamanhos de tela, de dispositivos. Então tem aqui uma pesquisa depois, recente até do mês passado, de que a resolução do monitor mais usada hoje na internet é o 1366 por 768. Então quando vem aquele layout bonitão, 1920 por 1080, você fala assim, vai dar um probleminha aí, sabe? Então, essa apresentação eu até vou dar para vocês depois, se quiser. Então a resolução de 1920 ela é a quinta ou a sexta mais utilizada aqui, se não me engano. Não, é a segunda, desculpa, é a segunda. Mas assim, 25% da internet trabalha com resolução de notebook. Então quando você começar com layout, você tem que começar primeiro do mobile, você tem que começar ali pensando em celular, tá? E depois ir expandindo isso. Então quando você expandir para desktop, tem que pensar em tela de notebook. Não adianta você fazer um layout bonitão, porque mais de 25% dos acessos de desktop hoje são de resolução de notebook. Um outro ponto, a quantidade de colunas padrão do Bootstrap são 12 colunas, mas isso daí você pode variar conforme o layout, tá? Você pode utilizar alguns outros padrões, 14, 16, tem, eu já vi layouts até com 21 colunas, tá? Mas aí é para magazines, para jornais, alguma coisa mais específica que requer um espaçamento ali mais diferente. Tem que ser nessa proporção, né? Pode ser tipo 13 colunas. Não, pode trabalhar, você pode ter essa liberdade, mas para começar é bom você saber o básico, né? Então depois do básico você consegue expandir isso daí, mas tem que entender como é que funciona essa parte das colunas, tá? Eu vou mostrar já aqui para frente como é que vai funcionar isso daí direto dentro do desenvolvimento, tá? Então cada coluna aqui ela vai ter 63 pixels, por quê?
63 vezes 12 colunas vai dar 756. Ainda não atingiu os 1140. Por quê? Cada coluna ela tem 15 pixels de cada lado de espaçamento. Então, entre uma coluna e outra, ela vai ficar sempre 30 pixels de distância. Então, isso daí é uma distância já padrão, já foi bastante utilizada, bastante testada. Então, ele separa bem os elementos, né? Você tem um elemento de texto, um elemento de imagem, você consegue dar um espaçamento ali bacana para que eles possam ter uma visualização boa. Tá? Então, aqui como fazer isso direto no desenvolvimento? Então, coloquei duas guias aqui de 1140 e essa é a de notebook, tá? Então, tem que sempre lembrar isso, que nem eu falei. E aqui está os dados reais, né? Eles são aqui, ó, de setembro de 2020. Então, a resolução de 1366 por 768 é responsável por 23% de toda a navegação web no mundo. E a 1920 ela vem em segundo, ela está com 20%. É relevante? Sim. Mas a gente tem que sempre pensar no principal, né? Então essa é uma resolução que nem eu falei que já está testada, aqui por exemplo é na resolução de notebook, então você vê que ela deixa poucos espaços nas laterais, para que você possa ter um conteúdo ali bem fluido, tá? E tem a resolução também menor lá, que ela está sendo bastante utilizada ainda, é 1280, então ela também mantém um espaçamento bacana nas laterais, para que não fique o conteúdo todo grudado, então já é um tamanho que é bem testado por vários desenvolvedores. Então, deixei as duas grids iniciais com 1140 e separei ela em 12 colunas. Tá? Aqui, cada coluna ficou com 95 pixels. E aí, depois coloquei os espaçamentos, 15 pixels de cada lado. Então, o que vai ser utilizado na coluna? Esse miolo aqui, entre as linhas que estão aqui em rosa. Tá? Segunda coluna, também entre as linhas rosas. Terceira coluna, e por assim em diante. Tá? Fiz até aqui um exemplo de como é utilizado. Ó. Você pode ver uma coluna, duas, elas estão sempre entre as linhas de margem, tá? Numa central. Alguma dúvida até aqui nessa questão das colunas? Eu tenho uma dúvida. Esse padrão de 63 pixels, ele é um padrão do Bootstrap ou a gente pode fazer um padrão tipo de 67 pixels, alguma coisa assim? Sim, dá para usar. Tá. Né? Eu só preciso depois na parte de desenvolvimento ser avisado. Ó, a gente alterou o padrão para que eu possa também colocar isso daí dentro do sistema. Tá? Um site que a gente quer deixar mais próximo ou mais afastado, a gente vai mudando assim. Exato. Então, assim, tem sites que eu trabalhei ali com a coluna, o máximo dela é 1200 pixels, né? As colunas aqui dentro, ele já tem isso pré-definido, esses espaçamentos, tá? Então, assim, ele trabalha sempre em porcentagem, ele não é um valor fixo, não é 63 pixels que ele trabalha, ele é uma porcentagem, né? Então, 6 colunas vão ser 50% do total da área aqui. Então, quando eu faço o primeiro container, nesse primeiro container ele tem a instrução lá, você vai chegar no máximo a 1200 pixels, por exemplo. Vamos alterar esse número. E aí o restante das colunas aqui dentro ele vai trabalhando sempre em porcentagem, porque a gente trabalha sempre no responsivo. Então, quando a tela ela reduz menos ali de 1200 pixels, ele não vai ficar cortado o conteúdo, ele vai reduzindo essa tela proporcional. Então, esse container, ele fala lá, ele tem essa instrução, é o 100% da tela ou a largura máxima. Então, se a tela tiver 1920, ele vai chegar no máximo em 1200. Tá? Então, essa é a instrução de desenvolvimento. Consegui responder? Acho que sim. Essa parte de coluna aqui, para quem não está acostumado a trabalhar, é um pouquinho complicada mesmo, mas eu já vou mostrar isso aqui na prática. Então, esse aqui peguei um site qualquer lá do Template Monster só para mostrar para vocês como é que é a parte de desenvolvimento. Então, aqui como é que foi a concepção desse desenvolvedor, olha só. Ele fez aqui esse container, onde estão os títulos e esse texto, então ele fez aqui com 12 colunas, tá? E aqui, esses outros produtos, ele fez cada uma aqui com 3. Então, aqui são duas linhas, que eu mostrei para vocês, né? São as duas rows. E aqui ele está separado em 4 colunas. Tá. Então, uma outra pergunta que fazem bastante, mas ali você fez com quantidade de pares de colunas. Por quê? Aqui fica fácil de trabalhar ali no tablet e no mobile também. Tá?
Então, vai chegar no tablet, vou ver que ficou muito curta essas colunas aqui, eu só divido. Eu coloco aqui com 6 colunas no tablet. Então, aí esses dois ele vem para baixo automaticamente. Isso é padrão também do framework. Se eu colocar 3 aqui, no tablet pelo menos eu vou ter que continuar trabalhando com as 3 colunas, porque senão vai ficar só um sozinho embaixo, né? Aí já no mobile não, no mobile vai ser um por um, não tem espaço para a gente fazer 2, a não ser que seja uma logo de cliente, né? Um espaço lá para você mostrar a quantidade de clientes que atende, ou somente uma imagem, uma galeria, né? Então aí a gente consegue trabalhar com 2 colunas. Mas se tem informação que ela precisa ser lida pela pessoa que está acessando o site, é uma coluna só no mobile e segue o jogo. Mas dá para trabalhar com quantidades ímpares? Claro que dá, né? Só tem que ter essa concepção de quando ela for reduzida do tamanho do desktop, ela vai ter que manter essa proporcionalidade. Se você colocar 5 colunas aqui no desktop, tem que entender que no tablet ele vai ter um pouco de diferença, tá? Então, conseguimos trabalhar sim com quantidades ímpares, né? Então aqui um outro modelo, usando Bootstrap também. Então você vê que as colunas aqui são bem divididas, né? Então você pode trabalhar uma coluna dentro da outra, tá? Um outro modelo também, onde você consegue trabalhar um formato diferente de layout. Então ele não é para limitar, ele está aqui para ajudar, né? Então vai dar a criatividade de adaptar os elementos aí dentro dessa grid. Um outro formato. Tem o banner inicial lá que tem cada... Sim. Então aqui misturou. Você vê que o banner está em 100% da tela. Aqui dentro é feito uma grid para que esse texto possa ser exibido. E aqui ele já pegou as colunas também em cima da foto. Então essa sobreposição de elementos a gente consegue trabalhar também. Então aqui um outro ponto que a gente precisa lembrar bastante é que vamos pegar da tela do notebook, que é mais utilizada. Então a resolução dela é 1366 por 768. Tá? Só que você não tem 768 para usar de altura. Você tem que sempre lembrar que cada navegador ele tem uma interface diferente aqui em cima. Tá? Então aqui o que a gente já perde? A barra de abas. A barra de abas lá ela já perde um tamanho. A barra de endereço a gente já perde outro tamanho. A parte dos favoritos, se o usuário tiver ativado isso daí, então a gente já perdeu um outro tamanho, então ela não é 768 para você usar. Tem um tamanho padrão? Não tem. Cada navegador tem a sua forma de mostrar essas informações. Tá? Então só tomar cuidado, porque por vezes você vai colocar muita informação aqui que vai tomar a tela e essa informação ela pode cortar. Tá? A gente tem formas de você pegar assim, a altura de visualização que está no navegador. Então a gente consegue trabalhar isso. Se é um banner, eu quero que ele esteja 100% da tela, a gente consegue fazer. Só que aí tem que tomar cuidado nessa parte das informações, se elas podem cortar ali ou não nessa questão da resolução. Então posso trabalhar com conteúdos diferenciados nessa altura de tela? Perfeito, a criatividade é você que manda, né? Dependendo ali do que o cliente está pedindo, você pode criar a melhor solução para o que ele está precisando. Então só cuidar para que essas informações elas consigam ser lidas. Então pensar sempre na menor resolução ali, né? A resolução do notebook, antes de pensar em como ele vai ficar na versão do Full HD. Então aqui um outro exemplo que aconteceu também de um layout com outro cliente, ele propôs essa sugestão. Então era uma imagem que mostrava algumas informações, tá? Então tem um texto aqui e aqui para baixo ele tem mais informações, sabe? Tem mais números. Só que na versão de desktop do Full HD, perfeito, aparecia tudo certinho. Quando vinha para o notebook ele cortava a informação. Então, o que foi? Teve que tomar cuidado aqui, né? Tivemos que reduzir um pouquinho os títulos, tivemos que reduzir um pouquinho o tamanho do texto aqui, teve que reduzir o texto, né? Diminuir um pouco o espaçamento. Então, por isso que eu comentei que a versão do layout, ela às vezes é diferente da versão final do arquivo, né? Que vai online, justamente por essas alterações. Essa informação precisa aparecer, então vamos dar um jeito dela aparecer, vamos fazer o possível para que tudo possa se encaixar. E aqui, você pode ver que ainda na resolução lá de 720, ela corta ainda mais, né? Aqui já está perigando cortar até a imagem.
Então tem que sempre pensar nessa questão, que eu não tenho um tamanho padrão que eu possa passar para vocês. Você vai trabalhar nesse tamanho e todas as versões que vocês fizerem vai dar certo. Teve até um cliente que ele pediu para mim uma vez, me passa todos os tamanhos possíveis de imagem que eu vou ter no site. Eu falei, cara, não tem como te passar isso. Porque lá depois em imagem a gente vai ver isso. Porque você tem que deixar o conteúdo mais centralizado possível. Principalmente se ele for um background, for um banner, alguma coisa. Porque o monitor, teve um monitor aí que eu vi que o cara fez dar a volta no cara, sabe? Então como é que você vai prever isso? Não existe, né? Tem uma outra opção também que vocês podem trabalhar, que é o chamado design fluido, que ele utiliza 100% da janela do navegador. Tá? Então é uma técnica também de desenvolvimento, ele usa as medidas relativas e não fixas, né? Então você não tem aquele bloqueio de container, ele não vai limitar ao bootstrap, às colunas, ele vai pegar toda a faixa do navegador. Então você pode trabalhar a mesma questão das colunas, né? Você pode pegar a largura inteira ali, dividir em 12 colunas e deixar os espaçamentos, padrões. Ele vai trabalhar esse 100%. Então ele vai trabalhar sempre em porcentagem, não em pixels. Tá? Então, um exemplo aqui, a Netflix, por exemplo, ó, ela trabalha 100% da tela, não tem nenhuma limitação de grid. Né? Então você pode fazer opções aqui de rolagem e tudo mais, mas o layout dela é esse fluido. Então, independente do dispositivo, ele vai atender sempre 100% dessa tela. Um outro exemplo aqui, o site da Honda, ó, você pode ver que ele é sempre 100% da tela, não tem nenhum elemento aqui que esteja preso dentro de uma grid, mas o que pode ocasionar com isso aqui? Tá? Eu fiz aqui uma simulação de como seria ele num monitor maior, né, de 2.200, 2.500 pixels. Então olha só como é que as informações começam a ficar perdidas. Né? Esse banner aqui já cortou as fotos, já não está mais transmitindo a informação que precisava, e esse daqui é o jeito que ele deveria ser mostrado no monitor normal. Né? Então você vê a diferença de informação. Então quando usar esse design fluido de 100% da tela, tomar cuidado com isso. Né? Quando tiver um monitor grande, você vai acabar perdendo um pouco da informação que você queria passar ali. Então vamos colocar a mão na massa, vamos fazer um exemplo concreto. Tá? Então fiz lá as grids, está tudo beleza, vou colocar um banner aqui no meu site, uma coluna lateral e alguns produtos. Tá? Então aqui beleza, deu 12 grids, deu 12 colunas lá em cima, aqui usei uma sidebar com 3 colunas e cada produto em 3 colunas. Está certo? A princípio tá, né? Só que a parte de colunas ela funciona da seguinte maneira. Essa daqui, lembra que eu comentei das linhas? Então você tem que organizar os elementos dentro das linhas. Tá? Então essa daqui é uma linha e essa aqui é outra linha. Então aqui é uma coluna de 3 e aqui é uma coluna de 9, que foi o restante que sobrou. Tá? E aqui dentro eu vou fazer outra estrutura dessa aqui, que ele vai ter aqui 3 colunas, só que agora essa grid ela vai ficar dentro dessa aqui, então começa tudo de novo. Então aqui são 12 colunas dentro desse espaço. Então aqui dentro disso ela vai ficar, são 3, só que agora elas são com 4 colunas, são 3 boxes com 4 colunas. Então quando você for pensar nessa estrutura, você tem que ver que se tiver um agrupamento de elementos, você tem que começar de novo, são 12 colunas ali dentro, você tem que sempre pensar nisso. Tá? Eu já vou mostrar um exemplo aqui de como isso pode dar um problema. Então se eu pegar somente essa estrutura que foi feita aqui, e colocar ela como colunas, olha o estado que ela vai ficar. A sidebar, ela vai dar problema, ela vai mostrar a primeira coluna certa, só que a segunda ela vai colocar imediatamente abaixo da sidebar. Então por isso que eu tenho que ter aquela estrutura de colunas. Né? Então aqui você separa as linhas, e aqui é uma coluna que vai dentro da outra. Então você consegue separar os elementos. Bom, aqui ele dá problema. Agora, se eu fizer desse jeito aqui, separando, aí sim ele fica certinho, ó. Uma estrutura de colunas dentro da principal. Aí ele consegue separar. Mas olha só o código que tem que ser feito para isso. Então fiz uma coluna com 3, uma coluna com 9, e aí eu coloquei outro container aqui dentro, separando as linhas novamente. E aí sim ele consegue distribuir normalmente. Tá?
Então, onde que isso pode dar problema? Olha só, fiz aqui com 5 colunas agora, não são mais 4. Então, beleza, ó, tá usando aqui 2 colunas, vai dar certo, vai dar perfeito, né? Só que quando eu separar isso aqui daquela mesma forma, aqui vai ser uma coluna com 2 e aqui um agrupamento com 10. Aí vamos pegar as colunas lá dentro, olha só como é que já começou a dar diferença. Uma já está invadindo a outra, não está chegando, e aqui que está o problema, tá? As colunas com números pares você ainda consegue identificar. Você ainda consegue ali aumentar, né? No exemplo lá, na grid normal, ela estava com 3, mas na parte interna, quando ela ficou correta dentro do box, ela já ocupava 4 colunas. Né? Se são 3 elementos, dividido por 2, vão dar 4 colunas. Então tem que sempre pensar nessa parte, quando for fazer esses agrupamentos de elementos. Tem forma da gente resolver isso aqui direto pelo framework? Tem. Tá? Eu só mostrei para vocês como isso aqui pode influenciar no layout. Eu posso só aqui fazer a coluna e falar para ele, ó, me faça aí no máximo grids de 5. Né? Ele vai resolver isso da forma que ele está programado lá. Mas é uma questão só para vocês começarem a analisar a parte do desenvolvimento. Consegui deixar claro isso aqui? Vocês entenderam? Só para ver se eu entendi. Então, quando você agrupa elementos, você tem que repetir as mesmas 12 colunas dentro desses elementos agrupados. Isso. Que aí você consegue formatar os espaçamentos de colunas, tudo certo ali dentro. Porque tá? se a gente não fizer isso, vai influenciar o conteúdo que vai para baixo, abaixo disso, depois, ou não? Ele pode dar diferença aqui, variações nessas questões do responsivo, principalmente. Ah, entendi. Tá? O espaçamento entre as colunas também É padrão, é 15 pixels entre uma coluna e outra, né? Então no total ali, entre uma coluna e outra, ele vai ter 30, né? Ele tem 15 de cada lado. Uhum. E quando você repetir ele dentro desses elementos agrupados, vai ser o mesmo valor? Sim. Ele vai diminuir o tamanho da coluna. Ah, entendi. Mas o espaçamento ele vai ficar o mesmo. Entendi. Né? Então aqui você pode ver, ó, o espaçamento entre eles aqui está sempre igual. O que ele reduziu foi o tamanho da coluna. Tá? Então a sidebar ele pode dar uma diferença. Eu usei, sei lá, 2 colunas para sidebar, e se eu usar 2 colunas para o bloco, ele vai dar larguras diferentes. Ele não vai dar porque a sidebar ela está dentro da principal ainda. Entendeu? Se você fizer uma outra estrutura aqui dentro que vai dividir colunas, aí sim. Se você só colocar uma imagem aqui, um menu, por exemplo, que é bastante utilizado em loja virtual, então ele vai utilizar só essas 2 colunas. Agora, se você fizer uma outra estrutura dentro dela, conforme isso aqui, você colocar aqui 2 imagens uma do lado da outra e começar a usar colunas novamente, aí sim você tem que refazer essa estrutura. Porque, por exemplo, se eu usar 2 imagens aqui dentro, ela não vai ser uma coluna, elas vão ser 6 aqui dentro. Ela vai utilizar 50% de cada lado. Entendeu? Mais alguma dúvida? Conseguimos esclarecer? Tudo certo? Vamos para frente então, para não tomar também muito tempo de vocês aqui. Então o grid vai alimentar a minha credibilidade, conforme eu comentei. Não, ele vai te dar uma ideia, uma noção do espaçamento ali que já está testado, está provado, que muita gente utiliza. Então a maioria dos sites hoje é feito dentro do Bootstrap, tem CRM, tem painel, então tem um monte de ferramentas que você consegue utilizar dentro desse framework. Então não é um limitador. Você pode ter outras concepções de layout, sem problema, a gente estuda como fazer isso depois, tá? Mas é bacana vocês conhecerem essa parte do básico para que você possa ter uma base. Eu vou começar o layout por aqui e aí depois a gente vai expandindo, vendo como é que pode ficar. Tá? Uma outra parte importante quando vai layout para um desenvolvedor é você especificar a questão dos menus também. Tá? Então, por exemplo, aqui quando passa o mouse em cima, ele abre esse menu, aí ele tem outros submenus aqui dentro, então isso é interessante mandar no layout, já o criativo desenvolver isso, ter essa concepção, já aqui, quando vai desenvolver o menu. Porque são elementos que vai chegar no desenvolvedor, ele vai fazer da forma que for mais simples para ele, for mais rápido, né? Às vezes não é aquilo que o cliente está precisando para o design da interface dele. Então é interessante já o criativo ter essa concepção. Então como é que vai abrir? Se ele vai abrir para um lado, se ele vai abrir embaixo, se ele vai mudar de cor, se a fonte vai ficar bold, né? Se a fonte vai trocar de cor, vai ter um underline ali junto. Então é importante já, nessa hora, você já está com todas essas ideias na cabeça. Então é só colocar isso em prática, tá? Mandar o mais mastigado possível lá para a versão final.
E, claro, pensar na versão mobile também. Então, nesse exemplo aqui, como é que ele abre esse menu? Você vai clicando e ele vai expandindo, né? Então, é interessante já prever isso daí, porque, por exemplo, tem mais elementos aqui do menu principal que não estão aparecendo aqui. O usuário vai ter que rolar a tela. Isso é um problema para o site? Não vejo problema, mas alguma pessoa pode entrar ali e não entender isso daí. Ela não vai rolar a tela, ela vai achar que só tem isso aqui de menu. Então, é uma forma também de como explicar isso, essa funcionalidade. Um exemplo, o menu do meu site. Né? Isso aqui a gente já vai ver também por que está escrito menu aqui em UX e UI. Então, a pessoa clica no menu e ele abre isso aqui. Né? Como é que ele abre? Ele vai vir da lateral, ele vai vir de cima, ele vai aumentar. Então, essa é uma concepção que já pode se definir na questão do layout, da concepção. Um exemplo aqui do site da Globo, olha como é que é o menu deles. Então tem as centrais lá em cima, onde é centralizado o conteúdo, e você vê como é que abre o menu. Ó. Você clica, ele não abre para baixo, ele rola uma outra tela em cima. Então são pesquisas aí de desenvolvimento que podem ser feitas em cima disso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Essa parte do menu é bem pesquisa mesmo. Tem bastante material para se basear, tá? Não existe um padrão que possa falar assim, é assim, desse jeito. Mas cada projeto, cada site, você pode fazer de uma maneira. Então aqui um outro exemplo de menu também, tá? Que a gente pode trabalhar aí. A parte de fontes. Agora vamos falar de uma parte bem bacana também. Então, a quantidade de tipos ou de fontes mesmo que se utiliza em um projeto, ele pode influenciar sim o carregamento final das páginas, tá? Porque cada fonte ela tem que ser transformada num CSS, então que é a linguagem de estilos que você vai dar formato nas coisas ali, nos elementos dentro das páginas. Então, se você usa 5 tipos de fontes, o navegador vai ter que baixar essas 5 fontes mais a folha de estilos dele. Então, isso daí pode parecer pouco, você falar é 20K, é 30K, mas cada fonte dessa é 20, 30K. Então, você vai ter que fazer 5 requisições, ela já começa a formar parte de um todo maior. Tá? Então, cuidar bastante a quantidade de fontes e também as variações dela. Então, se uma fonte tem 10 variações, tem a light itálico, tem a normal, tem a bold, tem a strong, e se você utilizar todas elas, também vão ser 10 fontes diferentes que vai ter que baixar, entendeu? Então, tomar bastante cuidado com essa questão. O que é bastante utilizado? Sabe? No máximo, 3 fontes com 1 ou 2 estilos dela ali dentro. Então, você usa uma fonte para título, pode usar uma outra fonte para destaque e uma para texto, tá? Então, aí a gente consegue trabalhar legal com essa parte de desenvolvimento. Então, um exemplo que um site utilizou, né? A Robotolite para os títulos, a Montserrat Regular para as chamadas, Open Sans para os textos e parágrafos e o Pacific para um destaque. Então, aqui já são 4 formatos com estilo cada um. Então, já vai dar um carregamento ali pesado. Por que a gente sempre recomenda utilizar a fonte lá do padrão do Google Fonts? Eles têm mais de 1000 famílias de fontes lá dentro, então já é um negócio testado e já está otimizado para a web. As pessoas conseguem utilizar, baixar isso daí para o computador facilmente para você fazer a parte de criação e ela já está minificada, que a gente chama bastante na parte de desenvolvimento. Então todo o código dela ela já está otimizado, já está minificado, então ela é uma linha só de código, sabe? Quando a gente vê uma fonte externa, você usou uma fonte que não está lá no Google Fonts, a gente tem que fazer um trabalho dela de tornar ela uma web fonte. Então, para cada TTF que ela vem ali, ela gera mais 5 arquivos. Sabe? Esses 5 arquivos têm que estar dentro do site também para que ele possa ser lido como web fonte. Então, não é só o fato de você incluir ela tem mais toda a parte de arquivos ali que ela tem que baixar. Então, assim, posso usar uma fonte fora? Pode. Ela faz sentido para o teu projeto? Primeiro pensa nisso. Eu preciso realmente utilizar a fonte da identidade visual do cliente. Vamos usar, não tem problema. Agora, ela pode ser trocada, uma fonte de texto que você vai usar ali para parágrafo, que ele tem que dar leitura. Você vai usar uma fonte que é manuscrita? Não faz sentido, daí. Né? Então, sempre pensar nessa parte da usabilidade. Tá? Então, essa aqui é a tela lá do Google Fonts. Você vê aqui que ele tem 1005 famílias para você utilizar. Então tem fonte serifa, tem sem serifa, tem manuscrito, tem uma infinidade lá de coisas que você pode utilizar. E aqui ela tem os estilos, ó. Então essa aqui tem um estilo de fonte só, essa aqui já tem 6, essa aqui já tem 10, essa aqui tem 18. Né?
Então você consegue ter ali os elementos para trabalhar. E aqui já está tudo pronto, minificado, otimizado para a parte do web. A parte de ícones também. Então quando vem um site, você utiliza bastante a parte de ícones para comunicação, é sempre interessante você usar já uma ferramenta pronta. Então aqui tem alguns exemplos, a Font Awesome, Bootstrap Icons, essa Feather Icons e o Icons também. Então ele já tem uma família de fontes que você pode usar ela como type mesmo. Então não precisa fazer uma imagem daquele ícone que você desenhou. O ícone ele vai aparecer grande, ele vai aparecer pequeno, ele vai aparecer em azul, em vermelho, em verde. Para cada uma disso daí tem que fazer uma imagem. Quando você usa ela como fonte, não. Ela baixa como se fosse um Arial. E aí você consegue dar variação de formatos nela, variação de cores, sem precisar gerar tudo isso daí de imagem. Porque cada imagem também, assim como as fontes, cada imagem é uma requisição do navegador. Então ele vai lá no servidor, baixa aquela imagem. Aí ele vai lá no servidor de novo, baixa outra imagem. Então você vê a quantidade de requisições que tem que ser feitas, né, para que isso daí possa acontecer. Então, quando você utiliza aqui, ele baixa uma fonte e aí depois ele distribui. Tá? Esses ícones, eles, tipo, ícone de e-mail, contato... Eles têm marcas também, Spotify, YouTube, as ícones de rede social, perfeito, eles têm todas lá, sabe? Então, um ícone de serviço, né? Ele tem lá uma infinidade de ícones que você pode procurar. Não é o que eu estou querendo, tem mais ferramentas aqui para você utilizar também, né? O interessante é utilizar uma só, tá? Porque é a mesma coisa das fontes. Se você utilizar um ícone daqui, um ícone de outra ferramenta, ele vai ter que baixar duas fontes, né? Então, tem que ir estudando isso daí bem. Então, na hora de mandar para vocês esses ícones, você manda a fonte só. É lá do site mesmo, né? Eu uso o Flaticon. Sim, sim. E daí ele baixa lá todos os formatos. É que ele vem como SVG, né? Uhum. Aí isso daí, quando vai para mim depois, eu tenho que transformar ele numa fonte. Eu já vou mostrar isso aqui também, como é que vai fazer. Mas ele baixa vários formatos também. É o Flaticon. Ele tem um formato de TTF? Ou de OpenType lá? Eu não sei o que O que eu vi do Flaticon é que você tem a opção de baixar ele como SVG, que ele vem em formato de vetor, ou como um ícone PNG. Uhum. Né? Como fonte, como type mesmo, eu não vi essa opção lá. E precisa ser OpenType. Se você tiver essa opção, ou um TTF, que é o TrueType normal, ou um OTF, que é o OpenType. Então, assim, na concepção, não, a gente precisa desenvolver os ícones exclusivos para esse cliente, porque ele está num projeto aqui que ele tem que ser exclusivo. Vamos fazer, não tem problema, né? Agora, um ícone de telefone, um ícone do WhatsApp, um botão do envelopinho do e-mail, está pronto, não precisa fazer de novo, né? Já tem uma biblioteca gigantesca lá para utilizar. Então essa aqui é a parte de pesquisa do Font Awesome, tá? Então ele tem aqui, é importante sempre você atentar, que ele tem aqui as versões gratuitas, tá? Então ele tem lá muito mais opções, a versão Pro, que por exemplo é só o contorno, é um contorno mais fraco, um contorno mais grosso, mas aí são opções pagas, tá? Se o cliente fizer essa questão, não tem problema nenhum de usar, mas é sempre importante ver aqui se você está utilizando a versão gratuita. Então, como eu falei, ele tem as marcas, o Airbnb, Amazon Pay. Então, ele tem um monte de empresa ali que já tem pronto, é só usar como fonte. Tá? Um outro ponto. Pelo amor de Deus, nos layouts, não façam isso. Não convertam as fontes em curvas. Porque isso aqui dá uma trabalheira depois. Primeiro, para descobrir qual fonte que o criativo utilizou ali. Segundo, qual é o tamanho que estava essa fonte ali, qual é o espaçamento, sabe? Então isso aqui dá um problema danado, ele atrasa muito a parte de desenvolvimento, porque você vai ter que fazer essa pesquisa. Você não sabe o que aconteceu ali, por que isso veio. Então, faça o package, manda as fontes junto, que isso daí vai facilitar bastante o nosso trabalho de desenvolvimento. Então, fontes convertidas em curvas, posso contar com vocês que não vai mais acontecer. Então, os boxes de texto. Tem que sempre colocar em mente que já teve bastante layout que chegou para mim nesses 6 anos, onde, por exemplo, um texto estava lá, o começo dele, aí um hífen e a continuação.
né? Eu já vou mostrar um exemplo aqui, por exemplo, inspiração. Você fala assim, não, isso aqui vai ficar legal no layout. Só que quando você coloca isso como texto, a hora que você começa a ter variações de tamanhos de monitores, vai ficar inspiração, né? Não vai ficar a frase que você dependia do layout para passar esse elemento que você queria comunicar. Tá? Então, o que a gente faz nesse caso? A gente pega aquele texto e converte numa imagem, porque ele é parte essencial do layout, não pode ter variação. Então, é mais uma imagem, já ficou mais pesado. Então, se for um elemento essencial do layout, ele vai virar imagem, porque no tamanho das colunas, nas variações ali, ele vai reduzir, vai cortar. Tá? A parte de parágrafos de texto também. Então, quando tem uma parte de notícia ou algum texto institucional, ele não vai ficar com aqueles parágrafos que você imaginou. Sabe? Então, se você está produzindo um texto para ele ficar ali harmônico, fluido, bonitinho, ele não vai ficar assim na versão final. Porque cada navegador, ele vai renderizar esse texto de uma forma diferente. Então, o que você está vendo no Chrome não necessariamente vai ser a mesma coisa que você vê no Firefox. Isso é um problema que a gente chama de cross-browser, não é error, eu tenho um outro nome lá que acabei me fugindo agora. Mas tem esses pequenos defeitos de cross-browser. Internet Explorer é um campeão que dá erro. Você tem que fazer uma coisa especificamente para o Internet Explorer. Então, são alguns hacks ali que tem que fazer para que ele funcione em todos os navegadores. Tá? Então, por isso que às vezes demora um pouco mais do esperado, porque você tem que fazer essas adaptações. Tá? Às vezes está funcionando em todo mundo, daí lá no Chrome está dando problema. Você tem que fazer uma coisa específica do Chrome que quebra os outros também. Então, a vida do desenvolvedor não é simples também. Então, um exemplo aqui. Essa aqui é a documentação do Bootstrap. Então, você pode ver como é que, nas variações de tamanho de tela, você pode ver como é que os parágrafos eles vão se comportar. Né? Então, se eles estão como texto, eles vão variar, chegou no espaçamento, ele vai quebrar. Então, não é uma coisa que você pode, esse parágrafo vai ficar assim em todos os monitores, não tem como garantir isso para vocês. Né? Porque às vezes o usuário está com a resolução de desktop, só que ele está com uma barrinha um pouco menor, está vendo alguma coisa do lado, ou algum chamado de atendimento, então já vai quebrar o texto ali. Tá? Então, para que é toda essa questão de fonte, de ícone, de grid? Isso daí a gente tem que focar na transmitir o conteúdo que está querendo ser passado. Então, se é a divulgação do produto, vamos focar nas informações do produto, vamos destacar as funcionalidades dele, para que ele serve, que tipo de dor que vai resolver no consumidor. Tá? Quando a gente foca o layout, né, essa interface, para design mesmo, ela precisa ter um porquê. Ela precisa ter um motivo para aquilo estar ali. Porque ele vai envolver muito mais desenvolvimento, muito mais programação, muito mais questão de alinhamento, de layout. Então, se a gente só fizer um site que seja bonitinho, só por fazer, só que eu quero que seja bonitinho, ele vai interferir na parte da experiência do usuário. Então, se é um site que ele precisa transmitir realmente alguma coisa, uma informação importante, então ela precisa ter funcionalidade. Então, quanto mais simples você conseguir transmitir essa informação de um jeito agradável, perfeito. Tá? Quero economizar o meu trabalho de forma nenhuma, quero oferecer a melhor solução para vocês. Mas tem algumas situações ali, que são de layout, que a gente conseguiria resolver de uma forma bem mais prática. Então, um exemplo que eu comentei aqui, Então, eu quero destacar a palavra ação. Isso aqui é um elemento fundamental da minha página. Então, a ação ela precisa estar em destaque. Se eu colocar isso aqui só como type, na hora que os colunas começarem a reduzir, ele vai quebrar, vai ficar inspiração. Então vai dar problema. Como é que eu resolveria essa questão aqui? Eu faria o seguinte, pegaria esse background, aqui o fundo azul e a parte do asfalto, ele seria um background desse container, aqui ele ficaria inteiro, 100% da tela. Eu iria recortar essa pessoa daqui, e ela ia ser uma imagem, e esse texto seria outra imagem. Então cada uma dessa aqui iria ocupar 50% da tela. Se eu tiver redução de coluna, dependendo do tamanho do monitor, eles vão reduzir a coluna proporcional junto com a imagem. Então não vai se perder a informação que está passando. Até aqui na questão de fonte, ícone, conseguimos avançar? Nenhuma dúvida? O vídeo ia se comportar da mesma forma? Sim. Sim, o vídeo você tem que ter, no vídeo ainda você tem que ter uma instrução ainda de formato dele, porque senão ele iria reduzir só a largura, ele
ia ficar compridão. E não é isso, por vezes, o que é necessário passar, né? Então ele tem que ter uma instrução ali também de formato, que quando ele reduzir, ele vai reduzir proporcional. E aí, tá curtindo esse vídeo maravilhoso? Já começou a mirabolar algumas ideias interessantes? Então já senta o dedo aqui nesse botão de like, curte o nosso canal para continuar recebendo esse conteúdo, porque nós ainda temos mais 5 vídeos recheados de informações para você desenhar os melhores sites para os seus clientes ou para o seu projeto. Meu nome é Fabrício Guadera, sou fundador da Rockpixel Marketing e Vendas e lembre-se, você é do tamanho da sua mente. Sucesso!